Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Não tinha o direito de apreciar a fantasia, nem o estro, apreciava, por ofício, a pontualidade. Não tinha o direito de tomar uma bebida em boa companhia, de tratar por você um camarada, nem de arriscar um trocadilho, a não ser que, por um inconcebível acaso, encontrasse na mesma escala um outro inspetor. É duro, pensava, ser um juiz. A bem dizer, ele não julgava, contentado-se em menear a cabeça. Ignorante de tudo, a sua cabeça acenava a tudo que vinha ao seu encontro. Isso provocava o pânico nas consciências pouco limpas e contribuía para a boa conservação do material. Ninguém lhe queria bem, pois um inspetor não é criado para as delícias do amor, mas para redigir relatórios. Desde o dia em que Rivière escrevera, pede-se ao inspetor Robinial para fornecer relatórios e não poemas. O inspetor Robinial deve usar da sua competência para estimular o zelo do pessoal, ele renunciar a propor, nos seus escritos, métodos novos e soluções técnicas. Por isso, a partir desse dia, Robinial saltava sobre as fraquezas humanas, como se saltasse sobre o pão de cada dia. Sobre o mecânico que bebia, o chefe do campo de aviação que passava noites em claro, o piloto que fazia saltar muitas vezes o avião à aterragem. Rivière dizia dele, não é muito inteligente, por isso mesmo presta esplêndidos serviços. Um regulamento fixado por Rivière representava para este o conhecimento dos homens, para Robinial, porém, só existia a consciência do regulamento. Robinial, disse-lhe um dia a Rivière, sempre que haja atraso nas partidas, você deve suprimir os prêmios de regularidade. Mesmo em caso de força maior? Mesmo que haja nevoeiro. Mesmo que haja nevoeiro. E Robinial sentia uma espécie de orgulho por ter um chefe tão forte que nem temia ser injusto. E o próprio Robinial ganhava uma certa majestade com um poder de tal forma agressivo. Os senhores deram o sinal de partida às leis e 15, dizia ele, depois, aos chefes do aeroporto, não poderemos pagar-lhes o prêmio. Mas, senhor Robinial, às 5h30 não se distinguia nada a 10 metros de distância. E o regulamento? Mas, senhor Robinial, nós não podemos varrer o nevoeiro. E Robinial entrincheirava-se no seu mistério. Ele fazia parte da direção. Entre aqueles paus mandados, ele era o único que sabia que, infligindo castigo aos homens, se consegue melhorar o tempo. Rivière dizia a seu respeito, este homem não raciocina, o que evita que faça raciocínios errados. Se um piloto quebrava um aparelho, perdia o direito ao prêmio atribuído aos que nada danificassem. Mas se a pane se verificou sobre um bosque? Perguntara Robinial. Sobre um bosque também. E Robinial acatava o estipulado, sem pestanejar. Lamento, dizia ele, depois, aos pilotos, com uma viva exaltação, lamento mesmo muito, mas deveriam ter tido a avaria noutro lugar. Mas, senhor Robinial, não se pode escolher. É o regulamento. O regulamento, pensava Rivière, assemelha-se aos ritos de uma religião, que parecem absurdos, mas moldam os homens. Para Rivière tanto fazia parecer justo ou injusto. Talvez essas palavras nem sequer tivessem sentido algum para ele. Os burgueses das pequenas cidades passeiam a noite à roda do coreto da praça e Rivière pensava, justo ou injusto para eles, é coisa sem sentido, essa gente não existe. Considerava o homem uma cera virgem que é preciso amassar. Tornava-se necessário dar uma alma a essa matéria, criar-lhe uma vontade. Não pensava escravizá-los com essa severidade, mas sim liberá-los de si próprios. Ao castigar qualquer atraso, cometia um ato de injustiça, mas fazia convergir a vontade de cada escala para a partida, era ele quem criava esta vontade.
Não consentindo que os homens se regozijassem com um tempo fechado, que representava um convite ao descanso, obrigava-os a esperar impacientemente pela aberta, e essa espera humilhava secretamente até o mais obscuro dos operários. Estava-se assim atento ao primeiro defeito na armadura, aberta ao norte, partida. Graças a Riviere, numa área de 15.000 quilômetros, o culto do correio tinha primazia sobre tudo. Riviere dizia às vezes: esses homens são felizes porque gostam do seu trabalho e se gostam dele é porque sou severo. Talvez fizesse sofrer os homens, mas também proporcionava-lhes grandes alegrias. É preciso encaminhá-los, pensava, para uma vida rude, que traz dores e alegrias, mas que é a única coisa que conta. O carro chegava à cidade e Riviere ordenou que o levassem ao seu escritório na companhia. Ficando só com Pellerin, Robineau olhou e entreabriu os lábios para falar. Capítulo 5. Ora, nessa noite Robineau sentia-se deprimido. Perante Pellerin vitorioso, descobrirá que a sua própria vida era sem cor. Descobrira, sobretudo, que ele, Robineau, apesar do seu título de inspetor e da sua autoridade, valia menos do que aquele homem morto de fadiga, encolhido no canto do carro, de olhos cerrados e mãos negras de óleo. Pela primeira vez Robineau sentia admiração. E precisava confessá-la. Precisava, sobretudo, ganhar uma amizade. Estava cansado da viagem e dos reveses do dia, talvez se achasse mesmo um pouco ridículo. Atrapalhara-se nas contas, ao verificar as disponibilidades de gasolina e o próprio agente que ele quisera apanhar, tomado de compaixão, acabará por fazê-las para ele. Mas, pior de tudo, criticara a montagem de uma bomba de óleo, do tipo B6, confundindo-a com uma do tipo B4, e os velhacos dos mecânicos tinham-no deixado, durante 20 minutos, atolar-se numa ignorância sem par, a sua própria ignorância. O seu quarto de hotel também lhe inspirava receios. De Toulouse a Buenos Aires, fim do trabalho, ele voltava invariavelmente para o quarto. Lá se fechava, cônscio dos segredos que o amarfanhavam, tirava da mala um maço de papel, escrevia lentamente relatório, arriscava 2 ou 3 linhas e rasgava tudo. Gostaria de salvar a companhia de qualquer perigo grave. Mas a companhia não corria perigo algum. Não tinha salvo até a data senão um eixo de hélice mordido pela ferrugem. Passará lentamente o dedo, com ar fúnebre, por cima dessa ferrugem, perante um chefe de aeroporto que aliás lhe responderá: dirija-se à escala precedente, este avião acaba de chegar de lá. Robineau duvidava do seu próprio papel tentando aproximar-se de Pellerin. Pediu-lhe: quer jantar comigo? Necessito de 2 dedos de conversa, o meu ofício é por vezes bem difícil. Mas logo corrigiu: para não descer tão depressa, tenho tantas responsabilidades. Os seus subalternos não gostavam muito de envolver Robineau na sua vida privada. Pensavam: se ele ainda não encontrou nada para pôr no relatório, como está esfomeado, devora-me. Mas nessa noite Robineau só pensava na sua própria miséria, o corpo atacado por um incômodo eczema, seu único segredo verdadeiro. Teria gostado de falar disso, que se condoessem dele, não encontrando consolação no orgulho, buscá-la na humildade. Também tinha em França uma amante a quem, nas noites de retorno, descrevia as suas inspeções, a fim de deslumbrá-la um pouco e de fazer-se amado, mas, precisamente, essa mulher começava a embirrar com ele e Robineau desejaria falar dela. Então, janta comigo? Condescendente, Pellerin aceitou. Capítulo 6. Quando Riviere entrou no escritório de Buenos Aires, os secretários dormitavam. Ele não tirara o sobretudo nem o chapéu, lembrava um eterno viajante e passava quase despercebido. A sua pequena estatura deslocava pouco ar e os seus cabelos grisalhos e o vestuário anônimo adaptavam-se a todos os cenários. E, contudo, uma onda de zelo animou aos homens. Os secretários agitaram-se, o chefe de seção examinou rapidamente os últimos papéis, as máquinas de escrever tilintaram.
O telefonista introduzia as fichas no quadro e assentava os telegramas num livro espesso. Rivière sentou-se e leu. Depois da prova do Chile, relia a história de um dia feliz, em que tudo entra harmoniosamente na sua ordem, em que as mensagens, de que se libertam um a um os aeroportos transpostos, são simples boletins de vitória. O Correio da Patagônia, por sua vez, fazia rápidos progressos, estava adiantado, pois os ventos faziam correr do sul para o norte uma vasta onda favorável. Mostre-me os comunicados meteorológicos. Cada aeroporto elogiava o bom tempo que lá havia, o céu transparente, a brisa amena. A América engalanara-se com uma tarde de ouro. O zelo das coisas provocou grande contentamento em Rivière. A essa hora, num ponto qualquer, o Correio da Patagônia estava em luta com a aventura, mas com todas as probabilidades de vitória. Rivière afastou o caderno. Tudo bem. E saiu para dar uma vista de olhos pelas várias seções, guarda na noite vigiando metade do mundo. Parou em frente de uma janela aberta e compreendeu a noite. Ela continha Buenos Aires, mas também, como uma vasta nave, toda a América. Não se admirou desse sentimento de grandeza. O céu de Santiago do Chile era um céu estrangeiro, mas, uma vez que o correio estava a caminho de Santiago do Chile, vivia-se, de um extremo ao outro da linha, sob a mesma abóbada profunda. Agora o outro correio, cuja voz se ouvia nos auscultadores de TSF, mostrava as suas luzes de bordo aos pescadores da Patagônia. Aquela inquietação de um avião voando, ao pairar sobre Rivière, pairava igualmente, com o roncar do motor, sobre as capitais e as províncias. A noite calma tornava Rivière feliz, fazendo recordar certas noites de agitação, em que o avião lhe parecia perigosamente embrenhado na noite tão custoso de socorrer. No posto de rádio de Buenos Aires seguia-se o seu queixume misturado ao crepitar das tempestades. A beleza da onda musical era abafada por essa capa espessa. Que angústia no canto menor de um correio, lançado como uma flecha cega contra os obstáculos da noite. Rivière achou que, numa noite de guarda, o lugar de um inspetor é no escritório. Mandei-me chamar Robinial. Robinial estava prestes a transformar um piloto em amigo. Tinha aberto perante ele, no hotel, a sua mala, mostrando, assim, aquelas pequenas coisas que assemelham os inspetores ao resto dos homens, algumas camisas de mau gosto, um estojo de viagem e também a fotografia de uma mulher magra, que o inspetor foi pendurar na parede. Fazia assim, a Peleiren, a confissão humilde dos seus pesares. Alinhando miseravelmente os seus tesouros, fazia, em frente do piloto, estendal da sua miséria. Um eczema moral. Mostrava a sua prisão. Mas para Robinial, como para todos os homens, havia uma pequena esperança. Experimentar um suave contentamento ao tirar do fundo da mala, cuidadosamente embrulhado, um pequeno saco. Acariciaram-o durante longos momentos sem pronunciar uma palavra. Depois, soltando finalmente das mãos, trouxe isto do Saara. O inspetor corara ao usar uma confidência destas. Consolavam-no de todas as decepções e do infortúnio conjugal, e de toda esta triste verdade, umas pedrinhas escuras, que rasgavam uma janela sobre o mistério. Corando um pouco mais, encontram-se iguais no Brasil. E Peleiren bater amigavelmente no ombro do inspetor debruçado sobre a Atlântida. Fora também por pudor que Peleiren perguntara: gosta de geologia? É a minha paixão. Na sua vida, só as pedras tinham sido suaves para ele. Quando o chamaram, Robinial tornou-se triste, mas recuperou a sua dignidade. Tenho de deixá-lo porque o Sr. Rivière precisa de mim para tomar certas decisões graves. Na altura em que Robinial entrou no escritório, Rivière já se esquecera dele. Estava meditando em frente de um mapa mural, em que a rede da companhia fora marcada vermelho. O inspetor aguardou ordens. Passando bastante tempo, sem voltar a cabeça, Rivière perguntou-lhe: que pensa deste mapa, Robinial?
Por vezes, ao sair de um sonho, Rivière punha o interlocutor perante verdadeiras charadas. Esse mapa, senhor diretor. Na verdade, o inspetor não pensava nada a propósito do mapa, mas, olhando fixamente, com um ar severo, fazia uma inspeção geral da Europa e da América. De resto, Rivière prosseguia em silêncio a sua meditação. O traçado desta rede é belo, mas difícil. Custou-nos muitos homens novos. Impõem-se aqui com a autoridade das coisas realizadas, mas para nós quantos problemas levanta. Porém, para ele, só o fim contava. De pé junto dele, continuando a olhar fixamente para o mapa, Robineau ia-se pouco a pouco fortalecendo. Não contava com compaixão alguma por parte de Rivière. Tentará uma vez a sua sorte, confessando a sua vida estragada por causa daquela ridícula enfermidade, e Rivière tinha-lhe respondido com um gracejo: se por um lado isso não o deixa dormir, por outro, estimulará a sua atividade. Fora um gracejo incompleto. Rivière costumava asseverar: se as insonias de um músico fazem criar obras belas, são belas insonias. Um dia mostrará Leroux. Repare como é bela esta fealdade que afugenta o amor. Era talvez aquela fealdade que fizera consagrar a sua vida exclusivamente ao ofício, que Leroux devia à sua grandeza. O senhor está em muito boas relações com Pereire? Não estou a censurá-lo. Rivière deu meia volta e, de cabeça inclinada, andando com passos curtos, arrastava consigo Robineau. Um pálido sorriso, que Robineau não compreendeu, aflorou-lhe aos lábios. Simplesmente o senhor é o chefe. Sim, assentiu Robineau. Rivière pensou que era assim que, cada noite, como um drama, uma ação se desenvolvia no céu. Uma quebra de vontade podia acarretar a ruína e talvez se tivesse de lutar encarniçadamente até ao romper do dia. Deve manter-se no seu papel. Rivière escolhia as palavras. Pode dar-se o caso de ter de ordenar a esse piloto na próxima noite uma partida perigosa. Ele deverá obedecer. Sim, desta forma, dispõe quase da vida dos homens, e de homens que valem mais do que o senhor. Pareceu hesitar. É uma coisa muito grave. Rivière, continuando a andar com passos miúdos, calou-se durante alguns segundos. Se eles lhe obedecerem por amizade, o penhor cometeu um engano. Não pode exigir por si próprio qualquer espécie de sacrifício. Pois não, evidentemente. E, se eles julgarem que a sua amizade os fará escapar a qualquer trabalho obrigatório, o senhor comete igualmente um engano. De todos os modos terão de obedecer. Sente-se ali. Rivière, com uma leve pressão da mão, encaminhou Robineau para a sua secretária. Vou pô-lo no seu lugar, Robineau. Se sente deprimido, não é o papel desses homens valerem-lhe. Você é o chefe. A sua fraqueza é ridícula. Escreva. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.